Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bia e bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Dessa vez é um assunto bem importante, eu acho que principalmente para as pessoas que estão começando aí a assistir doramas, então eu espero que vocês gostem e acompanhem o vídeo. Vamos lá? Bom, como vocês viram na descrição aqui do vídeo, hoje o tema é como os doramas podem ser tóxicos. É um tema bem importante, onde eu vou dar algumas diquinhas pra vocês de como assistir aí os doramas de forma consciente e de que não impactem vocês de uma maneira negativa. Então, vamos pro vídeo? Bom, a primeira situação da que eu quero falar, que eu acho que é a mais perceptível, são os padrões de beleza. Os padrões de beleza, aqui eu vou estar falando mais sobre a Coreia e a China, que são os que eu acompanho mais, eles são padrões muito altos. A gente vê principalmente a questão da magreza, então o tempo todo nos doramas, nossos protagonistas e os nossos coprotagonistas, eles são muito magros. E assim, a gente já tá acostumado com esse padrão, né, imposto pela sociedade, a gente vê aqui no Ocidente também, e é mais fácil a gente detectar que tem um problema. Só que o que eu acho que realmente dificulta aí pra gente é a questão deles comerem o tempo inteiro. Gente, eles estão comendo sempre salgado, doce, eles bebem muito também, e a bebida incha, né, engorda, e a gente acaba vendo aquilo e depois a gente se pergunta, mas como, sabe? Eles não fazem nenhum exercício, eles continuam magros, e a gente tem que lembrar nessas horas que dorama é uma coisa, a vida real é outra, né? Então, assim, esses atores que aparecem, esses personagens são muito magros, eles são atores que na vida real eles estão ali fazendo um monte de dieta louca, fazendo um monte de exercício. A gente também agora falando de uma questão não só do corpo, mas também estética do rosto, né, facial, eles fazem muitas cirurgias também. E aqui eu não tô criticando cirurgia plástica nem nada disso, mas só mostrando que aquilo que a gente vê não é um rosto natural, é um rosto com cirurgia, é um rosto que também tem muita maquiagem, o cabelo deles tá sempre perfeito, né, porque quando eles estão gravando, tem uma cabeleireira ali constantemente penteando, tem alguém retocando a maquiagem, tem depois o filtro da câmera, tem muitas coisas. Então, essa é a primeira dica que eu quero dar pra vocês. Quando vocês estiverem assistindo os doramas, cuidado aí pra não pararem e se perguntarem se vocês realmente precisam se encaixar em algo, porque não, a gente não precisa, todo mundo é maravilhoso, né? Eu sei que é clichê falar isso, mas todo mundo é maravilhoso do jeito que é. E não deixem que esse padrão estético aí interfira com vocês. A segunda situação que eu quero falar é sobre a rivalidade feminina. A rivalidade feminina é um termo que alguns conhecem, alguns não. E é exatamente isso que eu falei, é quando as mulheres rivalizam entre si. E muita gente pode perguntar também, mas também existe entre os homens, então por que isso é um problema, né? E a gente tem que lembrar nesses momentos que o nosso mundo é um mundo patriarcal, onde as mulheres ainda são inferiores, né, aos homens em muitas coisas. Aí no mercado de trabalho a gente não tem essa igualdade. Então quando você coloca, né, nas telas essa rivalidade, isso traz algo que pra gente não é bom, porque a gente tem que se unir pra conseguir chegar à igualdade. E nos doramas é muito representado isso, então a gente vê muito a situação de quando, por exemplo, tem uma co-protagonista, se ela não é a melhor amiga da protagonista, ela é aquela mulher que vai estar competindo com a protagonista pelo homem ou pelo trabalho. Geralmente é por um homem, sabe, gente, que torna tudo pior ainda. Mas a gente vê elas rivalizando e às vezes usam uns argumentos péssimos que a gente olha aquilo e fala, nunca seria assim, sabe? O respeito tá acima de tudo. Por exemplo, eu vou falar agora de um dorama que é muito bom pra vocês assistirem, que é Search WWW, esse daqui, que é um dorama onde as mulheres são mulheres fortes, elas têm pensamentos diferentes e, de certa forma, elas trabalham em empresas diferentes, então às vezes elas têm que rivalizar entre si, só que elas não perdem o respeito. Elas sabem que todas são muito boas e elas se respeitam e elas se ajudam também. Elas, mesmo tendo em situações que seria normal rivalidade, elas se ajudam. Então é um dorama muito bom pra você ver o que seria o ideal. Então eu espero que vocês tenham entendido aí sobre o que é rivalidade feminina e como isso pode impactar de maneira negativa. Então tomem cuidado com isso, porque eu acho que muitas das mulheres já escutaram aquela coisa de a mulher é muito fofoqueira, ou se você tem um namorado, toma cuidado pra ele não sair muito com as suas amigas. São coisas que a gente às vezes escuta e que são completamente equivocadas, porque se você é fofoqueiro, se você trai, isso tudo aí é questão de personalidade e não de gênero, né? Então vamos ficar ligado. Antes de eu falar a terceira situação, gente, se vocês estão gostando do vídeo até agora, por favor, se inscrevam no canal, comentem, deem o like e compartilham, porque é muito importante pra eu saber se vocês estão gostando. Enfim, agora vamos pro terceiro motivo. Bom, a terceira situação
se vocês acompanharam, né, o vídeo por aqui, não é tão difícil de imaginar o que é o machismo. Gente, olha, antes eu vou abrir um parênteses aqui, tudo que eu tô falando nesse vídeo são coisas que eu pesquisei, tá? Eu vi entrevistas de mulheres que vivem nesses países, entrevistas escritas também que eu tive que traduzir, enfim. Teve uma pesquisa e eu não tô falando apenas da minha experiência vendo doramas, isso é vida real, tá? Então vamos lá. Bom, então voltando a falar sobre o machismo, a Coreia ainda e a China são países muito machistas e que eles ainda não têm tanta discussão em cima disso. As mulheres ainda e os homens veem a mulher e acham que ela tá em uma situação ali inferior no trabalho, é algo normal, ele ainda é muito normal. E a gente vê isso na maneira que os doramas também passam as cenas pra gente. Por exemplo, tem aquela cena clássica do cara com ciúmes, que ele vê às vezes conversando com outro homem e já fica com ciúmes, ou enfim, coisas do tipo. E claro que aqui não quero generalizar, acontece isso de maneiras ao contrárias também, a mulher às vezes fica com ciúmes, mas eu quero colocar que o que a gente vê na grande maioria é o homem que tá lá e fala, não, você não pode sair com ele, não pode ficar muito perto, não sei o quê. Também tem a questão da roupa, né? Eu acho que isso tem mais até em doramas chineses, do cara falando, essa roupa tá muito curta, ou não gosto dela, veste de outra maneira. E, gente, né, a mulher se veste da maneira que ela quiser e isso não vai fazer com que ela traia o cara ou que, sei lá, sabe? Não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas. Mas a gente vê muitas situações que representam algo machista, só que como ainda não tem uma discussão muito grande em cima disso, a gente vê essas cenas como algo romântico, sabe? É o cara se importando, ele se preocupando com a gente, e a gente tem que saber que não é assim. Se uma pessoa tem ciúmes muito de você, o problema é da outra pessoa. Se você tá com ciúmes, o problema é seu, você tá inseguro e você não confia nesse relacionamento. E se você tá assim, eu até recomendo que você termine esse relacionamento porque não tá tão saudável. Mentira, gente, relacionamento engloba bem mais que isso, tá? Então não sigam meus conselhos. Mas, enfim, tem outra situação que eu quero falar aqui, que é uma situação que eu gosto, mas eu não gosto. Eu vou falar por quê. Eu vou explicar, tá, gente? Eu não sou louca. É assim, essa situação que eu tô falando aqui é a da prensada na parede. E por que eu gosto dessa situação? Eu gosto porque todo mundo tem um espaço pessoal em volta de você. E se você deixa alguém entrar nesse espaço pessoal, representa que você gosta dessa pessoa de verdade, que você se coloca ali numa fragilidade junto com a pessoa e você tá dentro daquilo, você confia, sabe? É meio que você entregando sua confiança pra essa pessoa. E eu gosto disso, só que o que é errado nessa cena? Essa cena é errada porque a gente sempre vê o homem prensando a mulher contra a parede. Isso é péssimo, porque a gente vê que a mulher sempre tá ali como a vulnerável, como a submissa. E não é assim, sabe? Era pra ser um momento, podia ser uma cena muito legal e que representa algo realmente importante, mas eles fazem isso como se fosse uma pessoa sensível e submissa. E eu queria muito que tivesse essa cena com uma mulher prensando um cara na parede, porque mostraria que o homem também confia, sabe? Que ele também pode ser vulnerável e que tá tudo bem, porque um relacionamento é isso, as duas pessoas confiando uma na outra. Mas isso não acontece, infelizmente a gente não vê. Aliás, eu vou falar aqui uns exemplos de doramas. Tem um dorama que é Onde as Estrelas Pousam, esse daqui, que tem uma cena que eu pensei que fosse ao contrário, entendeu? A mulher prensa o cara na parede e fala, eu sempre quis experimentar. E daí eu falei, nossa, mudou, gente, mudou, o que tá acontecendo? Daí eu vi que logo depois o cara vai lá e prensa ela, o jogo vira, e daí eu falei, voltamos ao clichê. Então eu fiquei um pouco decepcionada. Mas tem outro dorama, que esse sim é um dorama que eu recomendo pra todo mundo, porque é um dorama maravilhoso, que é Strong Woman do Bong-soo, Mulher Forte do Bong-soo, que é maravilhoso. E agora eu vou falar um exemplo de uma dessas cenas que representa muita coisa. A cena, no caso, é o nosso personagem principal, o Min Min. Ele vê a namorada dele abraçando um cara. E, gente, eu sei que eu falei nessa coisa dos ciúmes, mas lá na Coreia a gente tem que lembrar que você só abraça uma pessoa e você tem contato físico com ela se você é muito, muito próximo. Então dá pra entender, sabe, os ciúmes do cara. Mas, enfim, ele fica com ciúmes dela e daí ele vai lá tirar satisfação, não sei o quê. O primeiro ponto importante dessa cena é ver que ele que vai estar contra a parede. Ela não vai estar prensando ele, mas ele já tá contra a parede. Ou seja, alguma coisa já mudou. E ela vai estar na frente dele. E daí ele vai lá querendo falar com ela, tipo, olha, você não pode fazer isso, não sei o quê.
Só que ela começa a falar com ele de maneira carinhosa, entendeu? Ela começa a falar, eu acho que eu quero te dar um apelido. E daí ela começa a dar o apelido pra ele. E daí a gente vê que depois dela falar o apelido, gente, ele derrete na parede. É literalmente isso. Ele cai, assim, porque ele realmente percebe que aquilo não importa, sabe? Que, tipo, ela tá ali, ela gosta dele, ele gosta dela. E a gente vê isso que eu falei que é tão difícil de encontrar num dorama. A gente vê o cara como aquela pessoa mais frágil e que realmente tá ali, sabe, num relacionamento pra ser amado, e eu amo esse drama. Então é isso, gente, sabe? Tenham cuidado com essas situações aí que eu falei sobre machismo, sobre rivalidade feminina e sobre padrões de beleza. Espero que com esse vídeo vocês agora consigam assistir os doramas de maneira mais consciente e tendo noção um pouco dos problemas. Não exaltem os dramas só porque vocês são muito fãs daquilo, vejam que tem um problema por trás, mas também não deixem de assistir, né? Isso que eu falei aqui não são todos os doramas, eu não quero generalizar. Tem doramas muito bons, doramas que são muito diferentes disso que eu falei, eu dei alguns exemplos aqui no vídeo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, comentem, me sigam no Instagram. E é isso. Curtam o vídeo, se inscrevam e beijo, até o próximo.